verdade da informação, o controle na prestação de contas, a confiança de clientes, parceiros, acionistas, investidores e fornecedores. Em resumo, companhias transparentes. A Lei SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, criada por um senador e um deputado norte-americanos em junho de 2002, foi proposta em decorrência de escândalos financeiros corporativos como o da Enron, uma grande empresa de energia norte-americana. A partir dessa lei, a boa governança corporativa e as práticas éticas de negócios não são mais requintes, são leis. Os controles internos e a eficiência e a eficácia nas operações, a confiabilidade dos relatórios financeiros e o cumprimento das leis e regulamentos da empresa são fatores de reconhecimento de sucesso e credibilidade para uma companhia. O que é a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX? Esse é o tema do programa de hoje, Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre a Lei SOX, tem aqui comigo Eduardo Carmona, professor e consultor. Eduardo, obrigado pela sua presença conosco aqui no programa de hoje. Obrigado a você. Eduardo, para começar, a Lei SOX ela foi proposta por um senador e um deputado norte-americanos, né, o Sarbanes e o Oxley. Exatamente por que eles propuseram essa lei? Essa lei veio em resposta a uma grande fraude, a fraude da Enron, né, que desequilibrou e gerou uma situação de total desconfiança no mercado financeiro. Tá. Então, o que acontece? Essa lei, ela vem resgatar, ela tentou resgatar toda a credibilidade do mercado financeiro. Tá. Como já se passou, são já 10 anos, né, desse escândalo da Enron, né? E alguns dos nossos telespectadores acho que não acompanharam isso, né? Pessoalmente, o que foi esse escândalo da Enron? E como é que, no Brasil, como é que nós percebemos essa questão dessa fraude monumental, né? É verdade. Foi a maior fraude do século nos Estados Unidos. A quinta maior empresa em alguns dias indo à falência. Uma falta de controles internos, estruturas, um desequilíbrio corporativo, né, no que se refere às decisões, a estrutura de controles contábeis e financeiros que levaram a isso. E, principalmente, a falta de transparência. Por que a falta de transparência? A não divulgação ou não cumprimento dos princípios contábeis, uma fiscalização não eficiente levou a tudo isso. E em dias a Enron, que era uma grande corporação, foi à falência de uma forma absurda e surpreendente. Sabe que eu lembro que quando eu estudava nessa época, a Enron era citada frequentemente como a melhor empresa, né? Assim, não era engraçado, não era uma empresa qualquer, né? Sem dúvida. Era assim, a Times, a Newsweek, eles falavam assim, olha, a empresa, né, Enron, super citada. E na época também, eu trabalhei com o pessoal da Arthur Andersen. E a Andersen foi envolvida nesse escândalo, Sim, foi. Eles eram os auditores e também faziam a contabilidade. E aí já é um ponto de um grande problema. E eles foram penalizados de uma forma muito forte em cima disso. Posteriormente foi julgado que eles não tiveram culpa, né, no que se refere à auditoria, mas eles simplesmente deixaram de existir, porque a auditoria é confiança, e no momento que você perde a confiança, eram 5 grandes empresas de auditoria, né, que nós tínhamos no mundo, e hoje são 4. São 4. Bom, de qualquer forma, vale a pena para os nossos telespectadores, depois se eles puderem acompanhar, né, esse caso da Enron, né, dar uma olhadinha, porque tem documentários sobre isso, tem uma série de coisas, né? Livros, inclusive, publicados aqui no Brasil. Tá, legal. Eduardo, o que exatamente a SOX propõe para as empresas? A SOX ela propõe várias mudanças na estrutura de controles, por meio de sessões. Ela determina regras rígidas, né, na gestão do negócio, na parte financeira, na parte de contabilidade e divulgação. Ou seja, a lei ela determina quais são as informações que devem ser divulgadas, a periodicidade que essas informações devem ser divulgadas e fiscalizadas. Aí que a responsabilidade, inclusive dos auditores com a SOX, né, e isso é o meu entendimento, aumentou muito no momento que essa lei ela acabou impactando no trabalho de auditoria de uma forma muito relevante. Tá. E com relação aos executivos, os donos das empresas, o que isso mudou para eles? Mudou por quê? Porque agora uma das seções da SOX determina que eles têm um certificado, tem uma norma que eles têm que se assinar e responder na primeira pessoa do singular, inclusive colocando que todos os controles,
todas as informações, né, são uniformes, foram divulgadas para os auditores e que a empresa tem controles eficientes, nos pontos chaves não existem grandes riscos que não estão sendo mitigados, ou seja, os diretores e presidentes não podem mais, né, não sabia ou não sou eu que cuido disso, ou seja, toda a empresa tem que estar literalmente integrada com as suas informações e divulgações. Isso é uma questão fácil? Se as empresas não é uma questão fácil, não é uma questão fácil. Logo quando a SOX foi colocada para o mercado corporativo, nossa, muitas reclamações, a dificuldade, a cultura das empresas, né? Porque para você atender as sessões da SOX, você tem que mudar controles e, consequentemente, cultura. Né? E cultura, desde o presidente ao assistente, a toda a estrutura operacional da empresa, né? Tanto a parte da gestão do negócio em si, como da parte de contabilidade, de relatórios e divulgação. Tá. Com a SOX, a gente sabe que o termo governança corporativa ganhou bastante destaque. É verdade, né? é verdade. Por que isso aconteceu? Exatamente o que é governança corporativa? A governança corporativa é o conjunto, né, de procedimentos que a empresa tem, de processos que tem uma estrutura de controles. Ou seja, a auditoria faz parte da governança corporativa. Auditoria interna, auditoria externa, os bons controles, aqueles controles que não dependem de pessoas, controles sistêmicos, onde eu consigo monitorar as principais atividades e números da empresa. Então, as boas práticas de governança corporativa, elas determinam que uma empresa saudável, que consegue ter a sua gestão clara, transparente, divulgando aos acionistas, por exemplo, ela tem que ser muito bem estruturada. E essa estrutura é a governança corporativa. A empresa que, por si só, com os seus controles, não estão correndo riscos que não são conhecidos, estão sendo mitigados e bem administrados. Então, isso é a governança corporativa. Tá. E isso já está se espalhando bastante, você acha, pelas empresas? Espalhando para empresas que têm obrigatoriedade da SOX e até aquelas que não têm obrigatoriedade da SOX. Por quê? Porque todos querem perpetuar o seu negócio, né? Hoje em dia, uma das fontes mais interessantes de recursos, você tem a Bolsa de Nova York ou de São Paulo, e ninguém vai entrar, uma empresa não vai se estruturar em pouco tempo para entrar no mercado de capitais. Você citou as bolsas de valores, que é um grande mercado para financiamento, né, de projetos para as empresas e tal. A SOX, ela se aplica somente para empresas de capital aberto ou não? Na verdade, a SOX, a obrigatoriedade em atender os requisitos da SOX são empresas listadas na Bolsa de Nova York, multinacionais que estão aqui dentro do nosso país, né? De uma certa forma, eu entendo que as seguradoras também no Brasil, não só aquelas de capital, mas todas as seguradoras por meio da SUSEP, porque a SUSEP tem as suas circulares que ela emite, porque a SUSEP fiscaliza o mercado de seguros do país, ela tem circulares muito semelhantes com a SOX, no meu entendimento. Então, o próprio mercado segurador, ele já atende, ele adere à SOX. Né? Isso, inclusive, em 2006, eu falei muito sobre esse assunto, que com a Solvência 2 da seguradora naquela época, onde tinha uma necessidade de capital, estrutura, empresas bem estruturadas, a SOX ajudava muito. Tá. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, né, privados, ela já fazia isso antes da SOX, não? Ela já trabalhava com esses preceitos da SOX? Não. Lógico que a SUSEP se preocupava em fiscalizar, em normatizar, mas depois da SOX a preocupação foi muito grande. A Circular 249 de 2004, por exemplo, determina a obrigatoriedade de auditoria interna dentro de seguradoras. Isso, no meu entendimento, é um grande ganho, né? Porque seguradora, você não vende uma mesa, uma cadeira, você vende uma garantia. Então, por exemplo, ter estruturas de controles que garantam a liquidez, a solvência, né, a boa administração das seguradoras no país, neste exemplo, é fundamental. Então, a SUSEP, depois da SOX, no meu entendimento, realmente foi nesse caminho. Tá. E afora a área da seguradora, você identifica alguma outra área de negócios para a qual a SOX seja imprescindível? Olha, os bancos, né? Os bancos, claro, tem mais que as seguradoras. Todas as empresas que têm ações, grandes corporações, né, que eu poderia aqui falar N nomes, né, mas todas que têm a ideia de um futuro IPO, por exemplo, né, todas elas estão sujeitas e precisam investir na SOX, com certeza, num futuro próximo, ter um retorno muito maior para os acionistas. Tá. Quer dizer, um investimento que pode ser de longo prazo, mesmo que a empresa não seja obrigada, mas que vale a pena. Depende muito da cultura da empresa, de longo prazo ou não, mas vale a pena. Né? Eu diria que a estrutura e a segurança se transformam em dividendos. Eduardo, mas qual é a resistência que você acha que existe para a implantação dessas normas nas empresas, né? E como esse processo pode ser feito no Brasil e como ele tem sido feito no Brasil? Mas eu vou te pedir para você responder isso no próximo bloco, porque nós vamos ir para o intervalo agora. Joia. E o empreendedor volta já já. Legal.
Este é o Programa Empreendedor e o tema de hoje é a Lei SOX. Aqui comigo, Eduardo Carmona, professor e consultor. Eduardo, eu te perguntei no bloco anterior, né, qual é a resistência que você percebe para a implantação da SOX nas empresas? Porque você tem experiência pessoal nisso, né, em implantação. Em 2002, quando a necessidade aconteceu, para as primeiras empresas, as grandes empresas no Brasil, primeiro ponto, custo. Por quê? Você tem que contratar consultores, empresas que vão te ajudar a estruturar os controles internos. Custo, né? O custo foi o primeiro ponto. Tá. Depois de vencer o custo, foi a política da empresa, a cultura da empresa. Entender que aqueles controles, para o dia a dia da empresa, são fundamentais para que você tenha total eficácia e eficiência dentro do seu processo. Lógico que as empresas têm lucros fabulosos, lucros muito grandes. Olha, ninguém se preocupa tanto com o controle, ou o controle funciona porque nada de errado aconteceu. Mas a diferença do lucro e do prejuízo, em muitas companhias, pode ser um detalhe. E esse detalhe pode estar dentro do controle interno. E esses controles acabam atingindo todas as áreas da empresa, claro, sim, né? Sim. Mas em quais áreas você acha que esse controle é mais impactante, assim? Olha, que pode causar até uma certa rigidez para o negócio, né? Olha, lógico que receita, cliente, faturamento, ou seja, tudo que eu presto de serviço eu recebo em forma adequada. Por exemplo, dentro de qualquer segmento, estou falando do segmento industrial, educação, prestação de serviço, a minha inadimplência ela é controlada, não é controlada? Eu consigo faturar aquilo que eu realmente estou prestando de serviço, Como eu estou contabilizando, os meus ativos e passivos estão sendo bem registrados. Isso eu preciso entender bem. Por quê? Porque se eu não tiver essas informações, como eu digo em algumas reuniões que eu participo, eu estou pilotando um avião no escuro sem nenhum instrumento, não sei para onde eu estou indo. Então, eu preciso ter todas as informações para a gestão do negócio, para que eu possa até otimizar e melhorar cada vez mais com os meus concorrentes ou com os objetivos que eu tenho de negócio na empresa. Certo. E se uma empresa já tem, por exemplo, ISO 9000, ISO 14000, isso ajuda, atrapalha? Ajuda porque tem uma cultura, De uma certa forma tem a cultura de se respondendo aos questionários de controles, procurando manter a sua certificação, mas a SOX é muito mais do que isso, na minha visão, Porque a SOX, ela protege a empresa e, consequentemente, pela transparência, pela divulgação, ela protege o acionista, o mercado em geral, os seus clientes, fornecedores. Então, a SOX, ela fortalece o mercado como um todo. Então, lógico que o ISO ajuda muito, é um bom caminho, mas a SOX é muito mais abrangente. Tá, mas se uma empresa tem ISO na parte financeira, já é um caminho? Já é um caminho, sim. Já é um caminho, com certeza, já é um caminho. Com certeza, Agora, uma questão técnica, Eduardo, a questão de gerenciamento de riscos corporativos, O que é exatamente esse gerenciamento? Olha, o gerenciamento de risco, para dar um exemplo bem claro, se eu fosse dono de uma grande corporação, adoraria ter na minha sala um painel de controle onde bandeirinhas amarelas, verdes e vermelhas aparecessem nos momentos que aquele processo-chave não pode falhar. Então, o que é o gerenciamento de risco? Eu preciso ter ferramentas sistêmicas e não pessoas, onde eu consiga enxergar como os meus processos estão andando. Se sai do padrão, do normal, daquela situação costumeira, eu tenho que ter controles que me avisem para eu tomar uma ação proativa, para consertar aquilo. Que isso pode, de repente, ser R$1 ou pode ser milhões dentro de um resultado de uma empresa. Então, ter esse gerenciamento de risco é ter uma ferramenta proativa para eu consertar, melhor, não consertar, para eu evitar um grande problema e não depois que ele aconteceu, consertar. Eduardo, o que são exatamente as seções 302 e 404 da Lei SOX e por que elas são consideradas tão críticas? A 404, porque fala de controles internos. Você imagina revisões, por exemplo, trimestrais. Você entra com uma equipe de consultores, de auditores, para fazer uma revisão trimestral. Essa revisão dura 1 mês, 2 meses. Fechou a revisão trimestral, daqui 3 meses começa de novo. Mas é extremamente importante, porque os controles que são bons esse trimestre, não necessariamente serão bons no próximo. Então, ter essa revisão trimestral de controles, que custa caro, quando você me perguntou das resistências, e o custo foi o primeiro ponto que eu falei, é fundamental, porque os problemas se tornam conhecidos. E se os problemas são conhecidos, eu consigo ter ferramenta para gerar o risco e consertar. Então, a seção 404 é a mais famosa. E a 302,
por conta da certificação. Esse é o documento que você assina na primeira pessoa do singular que eu falei, né? Dizendo que você conhece todos os controles, todos os processos, que eles são uniformes no Brasil inteiro, caso você tenha uma empresa do Acre a Porto Alegre, né? E você, o diretor financeiro, né, o executivo, tem que assinar essa certificação e encaminhar para a SEC, que a SEC é a CVM americana, que fiscaliza e pune as empresas que não atendem aos requisitos da SOX. Tá, que é a instituição norte-americana que, Isso, ela mesma. que organiza, que dita as regras, né? Isso, é o xerife. A lei né? veio, mas quem põe em prática, né, é a SEC. E aqui no Brasil a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, Isso, né? que é a isso CVM. mesmo, isso mesmo. Eduardo, os grupos que passam a desempenhar um papel importante, né, para implantar a SOX numa empresa, que grupos são esses? Olha, eu diria assim, dentro de uma empresa, todos participam. Né? Todos participam, lógico, cada um dentro do seu momento, do seu segmento, o diretor financeiro, o presidente, o staff, ou seja, todos estão envolvidos, até porque todos respondem questionários com relação à SOX. Né? Mas o mais importante, não só dentro da empresa, eu tenho uma estrutura da governança corporativa de controles internos, como eu disse, a auditoria faz parte. Então, as empresas de auditoria ajudam e participam muito disso, muito mesmo. Né? Eu diria que a auditoria não é um custo, a auditoria é um grande investimento. Por que a auditoria é um grande investimento? Você consegue pilotar a sua empresa de uma forma muito mais segura, muito mais saudável. Então, mas isso começa pela parte financeira de uma empresa, não? Uma empresa que alguém está nos assistindo agora, por exemplo. Né? Então, uma empresa média, grande, e gostaria de entrar para esse mundo, né, corporativo, de governança corporativa, Certo. e aplicar a SOX. Né? Por onde ele começa? Eu acho que o financeiro é um bom caminho. Né? Por que o financeiro é um bom caminho? Lembra do contas a receber que eu falei? Ele está lá dentro. Né? Imagina uma empresa que não tem condições de controlar o seu contas a receber. Não sabe, por exemplo, se o cliente pagou ou não. Tem que ligar para o cliente para entender, porque tem tudo controlado em planilhas e não em sistemas integrados. Então, o financeiro é um bom caminho, mas apenas é o começo. Né? Porque eu tenho financeiro, eu tenho a área de compras, eu tenho a área de almoxarifado, depende do segmento, eu vou ter estoques. Então, é um começo. Mas lembrando que a governança corporativa pega a empresa como um todo. Como um todo, Tá. Pensando numa empresa como um todo e pensando que isso tem que ter uma integração, a parte de TI, tecnologia da informação, é fundamental, né? Sem dúvida. Hoje, sem a TI, não tem condição. Como que a TI como que uma empresa pode investir em TI para poder chegar e abarcar e conseguir implantar a SOX, a lei SOX? Primeiro, com muita clareza e estrutura, porque investir em tecnologia, e eu já vivenciei alguns casos, né? Onde se investe, e muito dificilmente se vê o retorno, né? Se vendem sonhos e entregam pesadelos. Então, a tecnologia é fundamental, porém bem estruturada, com conceitos de COBIT, ou seja, o que eu quero, como eu faço, quanto custa e aonde eu quero chegar. A estrutura de controles. A TI é tão importante, como eu disse, eu não posso depender de controles com pessoas. Pessoas falham, né? Eu não posso, eu tenho que ter controles sistêmicos, eu tenho que ter um painel de controle no gerenciamento de risco que, por si só, o sistema ele vai te dar um alerta. Então, eu preciso ter controles sistêmicos. Então, quanto menos depender de pessoas e mais controles sistêmicos, melhor. Até porque, se depender de pessoas, o primeiro princípio da governança corporativa é ter rodízio. Eu preciso ter rodízio de pessoas onde os controles passam na mão de 1, 2 ou 3 pessoas em determinado tempo, para não ficar na mão de uma pessoa só. E a empresa se torna até refém daquela pessoa. Então, se eu não tenho tudo sistematizado, até ter o controle com pessoas, tem que ser estudado a forma de ter a segurança. Mas o mundo ideal é tudo sistêmico. Tá, que possa, inclusive, ter acesso fácil a qualquer momento. Sem dúvida. E ainda mais com o momento que nós estamos vivendo, né? Tecnologia é tudo. Então, tem que estar alinhado, sim, com a governança de TI. Tá. Né? A lei SOX, ela tem uma versão brasileira, assim, uma lei número tal, X, não? Tem uma versão tropicalizada. Né? A lei, inclusive, teve uma revista muito conhecida que saiu a SOX com as cores verde e amarelo. É verdade, tem sim. Por quê? Existe uma rigidez muito grande lá fora, que tem o comitê de auditoria, né? Onde 3 membros, um tem que ter expertise na área financeira, e são pessoas independentes da operação. Ou seja, você vai buscar no mercado 3 executivos que vão fazer parte desse comitê. No Brasil, teve uma tropicalização. Né? A SOX acabou abrindo uma exceção, especificamente, onde eu consigo turbinar, o termo que eles usam é esse mesmo,
turbinar 3 diretores, né, para que esses diretores internos que trabalham dentro da empresa acabam atendendo à necessidade da SOX. Então, existe esse modelo. Né? Algumas empresas adotaram o padrão americano, 3 pessoas de fora, 3 executivos, né, que fazem esse papel, e algumas empresas brasileiras adotaram o quê? O comitê, ou seja, a SOX com o comitê turbinado, né, dando esse poder para esses diretores para que eles desenvolvam essa atividade junto aos requisitos da SOX. Mas tem sim essa tropicalização. Tem, né? Você não acha que falta um pouco de divulgação para os empresários em geral? Porque eu acho que muita gente não conhece a SOX ainda. É verdade, são 10 anos, né? São 10 anos, e você vê, as empresas, as grandes corporações têm essa obrigatoriedade, que tem as suas ações na Bolsa de Nova York, né? Mas eu acredito que o mercado ele vai gradativamente conhecendo essas regras, com o próprio crescimento. Né? Empresas que vão acabar lançando ações lá fora e empresas que vão aqui internamente, com seus IPOs da vida, né? Vão também se adaptando à governança corporativa, porque a Bovespa tem o nível 1, nível 2 de governança e um novo mercado. Então, naturalmente, as empresas vão nesse caminho. E o que é muito importante? O mundo corporativo ele vai ficar cada vez mais fortalecido, né? E com os princípios de controle muito bem alinhados. Né? Você tocou num ponto-chave. A democratização do mercado acionário da Bolsa de Valores acaba levando a SOX. Pois é, né? É isso aí. Quer dizer, vai ter que chegar na SOX de um jeito ou de outro. Né? Você acha que a SOX ela modifica o jeito de ser de uma empresa? Ah, sim. Vixe, cultura, muda jeito muito. de ser, política, né? Pessoas mais qualificadas, né? Uma das grandes preocupações do mercado, o mercado cresce, mas eu preciso ter pessoas qualificadas para exercer essa função. Antigamente, os nossos balanços, né? Eram publicados em 2 jornais, de uma forma assim, para cumprir a obrigação. Hoje é totalmente diferente. Hoje existe a vontade de informar. Muitas empresas divulgam seus balanços em impressos coloridos, em cadernos, né? E divulgam em 2 grandes jornais e nos outros fazem publicações resumidas, dizendo, olha, a publicação completa está em tal lugar. Ou seja, olha a necessidade de informar. Né? Então, uma estrutura contábil, e a contabilidade é tudo para o mundo corporativo, né? Bem divulgada, estruturada, de uma forma muito tranquila, auditada, passa confiança. Passa confiança para quem? Para o acionista e, consequentemente, a empresa ganha com isso. Tá. E seria uma espécie de comitê de divulgação da SOX? Existe algum tipo de comitê de divulgação? Na verdade, a SOX tem um comitê de auditoria que tem sua relação entre empresa e auditores. O comitê de auditoria conversa com a SEC quando tem algum problema. Olha, não atendemos algum pré-requisito da SOX, isso é um problema. Isso será divulgado para o acionista vai ficar sabendo quais foram os problemas, X, Y, Z, qual a intensidade desse problema, isso me traz um prejuízo para a minha ação que eu tenho ou não traz, eu vou ter alguma perda, eu vou perder alguma coisa ou não. Então, isso acontece. Então, esse comitê faz esse papel. Agora, tem empresas que têm o seu comitê de auditoria, seu comitê fiscal, depende da estrutura da empresa, ele pode ter alguns comitês que acabam cuidando de assuntos específicos. Você acha que a lei SOX ela conseguiu, de alguma forma, resgatar um pouco a credibilidade do mercado financeiro e dos controles que as dúvidas pararam e ficaram anos e anos, sem né? Dúvida, sem dúvida. Eu acredito que sim. Né? Foi um grande ganho. Eu entendo que resgatou. Mas eu também entendo que a evolução tem que ser constante. Né? Como os controles internos são avaliados trimestralmente, né? As regras, elas também têm que evoluir. E o que eu entendo por uma evolução? Essa evolução tem que acontecer, por quê? Porque novas tecnologias, novos riscos são avaliados, novos negócios, e nesse momento de empresas, fusão, cisão, aquisição, se tornam corporações gigantescas, né? Então, novas normas vão sendo criadas. Então, eu entendo que sim, resgatou, mas é necessário a evolução constante, porque problemas acontecem e a regulamentação tem que se adaptar sempre ao mercado. Quando eu digo adaptar o mercado, não necessariamente é criar regras, porque uma empresa nova ou novas estruturas aconteceram. Não é isso. É ter regras rígidas que prevalecem dentro de um conceito de uma boa gestão, mas tem que evoluir também. Tá. Você, como consultor, Eduardo, como é que você deve encontrar várias dificuldades quando você chega com a aplicação, né, para a implantação da SOX? Como é que você poderia traduzir os conceitos de SOX e compliance para quem está nos assistindo, os empresários em geral, né? O compliance, a conformidade, inconformidade com as normas. Né? Quando você tem uma empresa que tem a obrigatoriedade de atender regras de uma SUSEP, de um banco central, como nesse segmento bancos seguradores, que são os mais regulados do país, né? Mais as normas internas, objetivos que a empresa tem, né? O compliance é a aderência que eu tenho às normas. E as normas sendo cumpridas,
eu estou atendendo já pré-requisitos da SOX. Então, o compliance acaba ajudando com o cumprimento das normas da SOX. Quem tem SOX tem compliance. De uma certa forma, assim, quem tem SOX tem compliance, Mas né? E quem tem compliance ajuda a atender os pré-requisitos da SOX. Né? O compliance ajuda sim, ajuda muito. Tá. Tanto é que os bancos são até obrigados, tem áreas de compliance, né? Essa atividade é bem desenvolvida em bancos. Né? Bancos bem... Eduardo, nosso tempo está se esgotando. Só para dar uma dica para os nossos telespectadores, onde é que eles podem encontrar mais informações? Livros, sites? O que você indica? Olha, boas práticas de governança, SOX, tem um instituto de governança corporativa, o site, as empresas de auditorias, os Big Four, né? Ou seja, Price, Deloitte, Ernst, KPMG, as grandes empresas de auditoria tem alguns materiais, alguns livros publicados aqui também. Em português. Ou seja, se você procurar, você encontra sim para tentar entender um pouco mais. E é tão importante porque se você se preparar, o mercado tem que se preparar. E o mercado precisa de quê? De profissional preparado. Ou seja, você acaba se ajudando na sua carreira. Informação que vai te ajudar no futuro. Porque você vai ajudar as empresas e as empresas precisam disso. Legal. O programa Empreendedor de hoje falou sobre SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, integridade e responsabilidade corporativas e de transparência e veracidade de informações dos mercados financeiros. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.